O convidado dessa semana do podcast Comex Flow é Luiz Fabiano Silva, trabalhador portuário avulso há mais de 28 anos no Porto de Santos. Pós-graduado em Gestão Ambiental Portuária e com seu vasto conhecimento vem administrando também, como instrutor, cursos voltados à área portuária. Em nosso bate-papo vamos falar sobre diversos assuntos, entre eles quais são os desafios atualmente para um trabalhador portuário avulso no maior porto da América Latina, o Porto de Santos, e sobre sua trajetória e experiências adquiridas ao longo de sua carreira. Então fique ligado e acompanhe o podcast Comex Flow. Olá, Luiz Fabiano, é um prazer tê-lo conosco no podcast Comex Flow. Olá, Luiz. Primeiramente, quero dizer que para mim é uma honra estar aqui. Aproveito para agradecer o convite. Luiz Fabiano, conta para os ouvintes do podcast Comex Flow como foi o início da sua trajetória como operador portuário avulso. Se você teve algum incentivo familiar, conta como tudo começou. Luiz, minha trajetória dentro da atividade portuária remonta antes de eu trabalhar no porto propriamente dito, né? Pois eu trabalhava na parte administrativa. Depois de alguns anos na atividade administrativa portuária, eu fui trabalhar na indústria. Lógico que em paralelo a isso eu também fazia trabalho no porto, onde eu era bagrinho de estiva, graças aos meus pais. E eu digo graças aos meus pais porque o meu pai era estivador e a minha mãe era filha de estivador. Então tinha todo um contexto para que eu fosse estivador na época. Além disso, os meus bisavós, os meus avós, que eram também da área portuária e eram estivadores. Conheci o trabalho portuário pelo meu pai, facilitou muito. Ele, na beira do cais, foi o homem que me pegou pela minha mão e me levou pela primeira vez no porão de um navio. Me levou também num guindaste de navio, numa ponte de navio, onde eu fui operar junto com ele. E dali eu ganhei uma visão muito especial de porto. Além disso, ele me ensinou muito a fazer a lingada, né? Lógico que a minha mãe sempre dando a entender que eu tinha que ser um sucessor do meu pai dentro da atividade, né? Que eu tinha que ser um sucessor natural do meu pai na atividade portuária. Vendo isso, ele viu que eu levava jeito, acabou me levando para o porto e me ensinou tudo que é o trabalho do porto e graças a Deus eu estou na atividade portuária aí há mais de 28 anos. Devo tudo a eles dois e a minha família em si, né? Tios, padrinhos, que são todos da área portuária. Inclusive o meu irmão também, o Carlos Fabrício, que também é da área portuária, também é estivador. Luiz Fabiano, como é essa dinâmica de ser um trabalhador portuário avulso? Vocês rodam em escala no Porto de Santos. Sabemos que existem várias categorias, entre elas a dos especializados, a qual você faz parte, devido às especializações adquiridas ao longo da sua trajetória no trabalho no Porto de Santos. Poderia dar uma explicação breve? Luiz, a escala especializada é uma escala, primeiramente a gente tem uma escala de um rodízio comum, que é a escala dos trabalhadores. Também possuímos uma escala de supervisores no porto. Essa escala de supervisores é uma escala que visa complementar a atividade, né, no trabalho portuário. Nós somos considerados homens de confiança do operador portuário, então a gente entra somente quando alguma impossibilidade do trabalhador portuário, seja ele no guindaste, nos equipamentos ou na faina de trabalho, a gente entra caso algum problema relacionado a esse trabalhador. Além disso, essa escala de trabalhadores portuários são ambas feitas online, tá? Então a escala é feita remotamente. Luiz Fabiano, acredito que desafios não foram poucos nos seus 28 anos trabalhando no Porto de Santos e também diversos anseios e conquistas. Entre eles, conhecer o Porto da Antuérpia, a oportunidade de intercâmbio para a Nova Zelândia, buscando o aprendizado de uma nova língua. Conta para os nossos ouvintes, existem barreiras de aprendizado para quem busca o aperfeiçoamento em um segmento, seja qual for? Eu tive a oportunidade de um intercâmbio para entender a atividade lá fora, um intercâmbio na Antuérpia e em Roterdã, e também tive a oportunidade de aperfeiçoar o idioma inglês
na Nova Zelândia em 2015. E neste mesmo ano eu estava me formando na pós-graduação em gestão ambiental portuária, onde fui bolsista pela Marinha. O que eu vejo como barreira, dentro da experiência que eu já passei, é justamente o fato da gente não ter uma verba adequada destinada a treinamento do trabalhador portuário. Fora isso, com relação a acesso à informação, nós temos informações de todos os níveis que possibilitam com que a gente vá atrás para poder fazer alguns cursos. Ainda existe um obstáculo muito grande e uma distância abissal em relação ao que é retido para o que é ofertado para o trabalhador portuário. A gente tem um outro gap muito grande. Nós somos o maior porto da América do Sul, de não termos um centro de excelência adequado para o trabalhador portuário, aos níveis do que vamos visitar lá fora. E diga-se de passagem, são inúmeras as viagens que os empresários fazem, com pouca efetividade para a mão de obra aqui. Estamos sempre amarrados a uma narrativa, mas nunca a gente está alicerçado em uma realidade. Esse é o principal obstáculo, pois falamos de portos 4.0 e não inserimos os trabalhadores portuários dentro de um treinamento a nível D. Eu enxergo que nós deveríamos fortalecer a Fundação Senep, que é o Centro de Excelência Portuária. Ele foi criado na Lei 8.630, que foi a Lei de Modernização dos Portos, mas não foi incluído na Lei 12.815. Que foi a lei que substituiu a Lei de Modernização dos Portos. Então a gente fala muito em capacitação e treinamento para o trabalhador portuário, mas a gente tem ainda a deficiência de não ter um braço adequado para o fortalecimento do Senep. Haja visto que é uma instituição que tem profissionais de um cabedal invejável, desde gestores a professores, todos num nível que o Porto merece. Então, se a gente tem a condição de ter esses profissionais inseridos dentro do Senep, por que não um grande centro de excelência portuária? E eu digo isso, um espaço físico grande, com tecnologias de ponta, do nível que merece o Porto de Santos. Nós somos o maior porto do Brasil e nós estamos deficitários na questão de investimentos na nossa mão de obra, no nosso centro de treinamento. A atividade portuária possui duas ramificações quanto aos seus trabalhadores. Aqui comportam os trabalhadores com vínculo empregatício, os chamados especializados, de diversas categorias, e os trabalhadores avulsos, esses também atualmente intermediados pelo OGMO, órgão gestor de mão de obra, e subdivididos no sistema em trabalhos portuários avulsos, os TPAs, cadastrados e registrados. Você acredita que existe uma defasagem para novos cadastros indiferente da categoria? Acredito que tem essa defasagem, só não sei quantificar em números exatos. Quanto aos trabalhadores, realmente necessitam de aumentar o quantitativo, não por essa informação. Ela não é externada pelo órgão, então fica muito difícil ter números reais, mas acredito que tenha essa defasagem sim. Por que existe essa defasagem? Tem o descanso de 11 horas, todas as categorias com exceção de uma categoria. Esse descanso de 11 horas ele faz com que, primeiro, você não tenha um nível de engajamento tão alto de determinadas fainas por conta de muito trabalho que existe no porto. Vai faltar gente, porque tem muito trabalho, muito navio, e é uma demanda muito alta. Então se faz necessário complementar esse quadro de mão de obra quando se tem muita atividade que ainda é exercida manualmente. Então, como no porto a gente não tem uma automação total, a gente tem ainda uma mecanização, demanda uma quantidade de trabalhadores alta em determinadas formas de trabalho. Isso faz com que você tenha a necessidade de ter ainda mais trabalhadores para completar esse pico de trabalho. Além disso, existe entrada e saída de trabalhadores de dentro do sistema OGMO, porque existem trabalhadores que vão ser vinculados, então eles têm que ser desligados do OGMO. Existem trabalhadores que estão afastados pelo PCMSO, Programa de Controle de Saúde e Medicina Ocupacional. Existem os trabalhadores que se acidentaram, Então tudo isso faz com que se tenha uma oscilação dentro do sistema OGMO e você não tenha uma exatidão de número tão grande, Então isso causa um desequilíbrio, colabora para que esse descanso de 11 horas, ele colabora para que haja uma defasagem dentro do sistema. O que se tinha no passado, se a gente tinha a questão da dobra, jamais ia ter a falta de trabalhadores dentro do sistema.
né? Então hoje tem a falta de trabalhadores porque foi imposto a questão do descanso de 11 horas, né? Então você tem isso tudo colaborando para que a gente complete o quadro do sistema OGMO com a entrada de novos cadastros. Creio eu que essa lacuna deixada pelo descanso, ela tem que ser preenchida o mais rápido possível, né? Eu acho que a gente já passou do time, nós já tivemos outros processos seletivos em outros órgãos do Brasil, tá? E foram complementados com outros trabalhadores, né? Com trabalhadores multifuncionais. A gente já tem essa evolução em outros portos do Brasil, por que não em Santos, né? Para que esse trabalhador se torne multifuncional. A gente tem que oxigenar o sistema e fazer uma sucessão natural, né? A gente vai envelhecer, a idade vai chegar para todos, então a gente tem que fazer uma oxigenação, ingressar com mais trabalhadores dentro do sistema para que você agregue dentro desse novo trabalhador, dentro desse novo modelo de trabalhador inserido dentro do sistema, a multifuncionalidade, que ele seja um trabalhador muito mais completo. Muito embora dentro da estiva a gente já é multifuncional, né? Eu digo como estivador. Ao longo da história, os trabalhadores portuários avulsos adquiriram diversos direitos frente à evolução da legislação trabalhista. Você acredita que é necessário a abertura de novas oportunidades de cadastro no sistema? No caso do trabalhador portuário, nós não tivemos uma evolução. Eu não encaro dessa forma uma evolução na legislação trabalhista. Nós tivemos uma mini reforma portuária, pois temos uma legislação própria, no trabalhador portuário avulso, que foi fruto da pandemia, né? Nessa mini reforma teve um ponto que criou, né, que ficou um pouco estranho, né? Criou uma rusga quanto à contratação dos trabalhadores por conta de qualquer movimento que fosse feito, ou de greve ou de operação padrão, ou qualquer falta de trabalhadores nos postos de trabalho, né? O que eu encaro que essa mudança fez foi aumentar e acirrar os ânimos, né, entre os trabalhadores e operadores portuários naquele momento. E, óbvio, até os dias atuais tem um pouco de receio quanto a esse tipo de comportamento, já que virou lei. Então não vejo como uma evolução, eu vejo como uma involução. A gente poderia ter tratado isso de uma outra forma, né? Eu falo todos os trabalhadores portuários, quanto a repensar o funcionamento do sistema OGMO e outras formas de ingresso. Eu acredito que também vai acirrar ainda mais os ânimos se a gente colocar uma outra forma de ingresso, como estão propondo, e legalizar uma entrada direta de quantidade expressiva de trabalhadores que trabalham na faixa portuária. É possível enxergar que algumas categorias já estão perdendo espaço de trabalho no porto? O que eu entendo é que a gente necessita de processo seletivo em condições isonômicas e com total lisura para que esse trabalhador que esteja aí no porto, já que dizem que tem esse trabalhador aí no porto, ele ingresse no OGMO e ele conheça de todas as fainas. Daí ele passa a conhecer de todas as formas de trabalho que existem no porto. Porque hoje o trabalhador, ele, por exemplo, está num segmento de alguma carga, ele não conhece os outros segmentos. Um exemplo, ele trabalha no segmento de container, mas ele não conhece os segmentos da celulose, ele não conhece o segmento do granel, ele não conhece o segmento da carga geral. Então ele tem que aprender sobre esses outros segmentos que existem no porto para quando ele ingressar no OGMO, e assim ele vai passar a fazer parte desse rodízio que existe entre os demais, né, que estão no sistema. Vai passar a adquirir novos conhecimentos também. E será benéfico, não só para ele, como para o sistema também. Eu acho que isso demanda um tempo, e se a gente trouxer somente esse trabalhador que está nesse outro sistema, no caso ser trabalhador portuário, e querer ingressar ele dentro do sistema OGMO, somente ingressar ele para dentro do sistema, a gente vai ter um outro problema. Lá na frente possa ser que ele tenha, por exemplo, ele tem um acidente de trabalho, uma outra faina, pode ser que a gente tenha no trabalhador ele não ser tão eficaz, né, quanto ele é no segmento que ele já está, que ele vai estar trabalhando num outro tipo de faina, vai demandar um tempo para treiná-lo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acredito que a melhor forma da gente ter a legalização, né, desses trabalhadores, fazerem um processo seletivo em condições isonômicas, condições iguais aos que foram feitos em outros portos.
não vejo outra forma a não ser de ser feito um processo seletivo para que eles entrem como trabalhadores multifuncionais. Aí sim, a gente seria salutar para o sistema, tanto para quem já está, quanto para quem vai ingressar dentro dele. Isso seria louvável para o sistema, tá? Eles fazerem processo seletivo, passarem por todo um processo e entrarem como trabalhadores multifuncionais. A gente teria um grande avanço dentro do sistema. A atualização tecnológica está chegando a passos largos em nosso setor. Na sua visão, os trabalhadores portuários estão preparados para essas novas mudanças? Não sendo repetitivo aqui, Luiz, eu enxergo que os trabalhadores portuários estão preparados para absorver essa tecnologia. O problema todo é que a gente não tem essa tecnologia para dispor no treinamento e capacitação dos trabalhadores. A gente vive aqui dizendo que o porto está 4.0, já chegou a internet 5G. O que eu acho é que a gente precisa ter efetividade para a vida do trabalhador, e não vejo isso tão presente aqui no nosso cotidiano do trabalho portuário. Muitos colocam que o porto está numa condição tecnológica muito avançada. Eu até concordo, mas eu volto a lembrar que não existe uma automação total logística, e para que fique bem claro para quem nos ouve, que não existe uma automação total de equipamentos, que eu digo, de equipamentos de superestrutura, ou seja, os equipamentos de zona contígua do cais, os portainers, os transtainers, heat stackers e vários outros tipos de equipamentos que tem, eu falo aqui pelo Porto de Santos, né? Que tem aqui no Porto de Santos. Possa ser que no futuro eles sejam até automatizados, né? A gente não pode nunca duvidar disso. Como não possam ser automatizados, se a gente já tem em outros portos desde a década de 90. E os trabalhadores, e aqui eu digo que os trabalhadores estão preparados para essa transformação, porque eles já estão acompanhando há algum tempo, né? Agora, a gente tem que preparar a outra perna, né? A perna da infraestrutura. A gente precisa urgentemente, para ter uma automação da porteira para dentro, a gente tem que ter a perna da infraestrutura também acompanhando as evoluções, né, tenham portuárias, que a questão da automação era uma questão até logística, não é portuária. Quando a gente vê automação no nível de Roterdã é porque a hidrovia está funcionando, que a ferrovia está funcionando, que a rodovia está funcionando, então toda a logística, toda a cadeia logística está funcionando. Quando você coloca aqui que é simplesmente um equipamento, né, para dizer que você tem automação e você vai ter um escoamento adequado da carga, você tem que ter, né, um escoamento adequado da carga, você tem que ter um recebimento adequado da sua carga para poder fazer esse giro completo. E possa ser que um terminal vai estar tomando prejuízo e ele não vai estar tendo esse lucro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de dizer que o porto ele é automatizado, né? Então tem muitos que pregam que o porto é automatizado. Eu digo com todas as letras que o porto ele é mecanizado, e eu sou operador de equipamento. Eu estou lá, eu estou em loco. Então eu sei o que realmente está automatizado no porto e o que não está. Aí eu não vejo isso dentro da operação portuária. Eu vejo que existem novas tecnologias embarcadas dentro dos equipamentos portuários, mas os equipamentos se movendo sozinho, ainda não temos isso. Vai demandar um bom tempo para a gente ver isso aqui no porto, né? A gente tem que ter uma movimentação bem alta para fazer jus ao investimento de capital. A gente tem aqui no porto, né, a questão de ter equipamentos que fazem armazenagem remotamente, né, de uma cabine. Agora, ter uma automação total, e isso, volto a lembrar que equipamentos de armazenagem, não de movimentação ship to shore, navio terra, tá? E também a gente tem equipamentos também que fazem por acesso remoto movimentação de minérios. Ela é feita por acesso remoto. Faço lembrar que existem 3 níveis de automação para chegar a uma automação total, né? Você tem o primeiro, que você tem o equipamento, que ele é automatizado, ele tem tecnologias embarcadas, né? Mas que tem a tomada de decisão, ela é feita pelo operador, né? O start é dado pelo operador. Depois um segundo estágio, um segundo nível que eu entendo, o nível do operador ele vir para a sala de acesso remoto, né? Então ele já não está mais inserido dentro da cabine, ele está fora, ele está dentro de uma sala de acesso remoto,
Isso é o segundo nível, né, no caso. E o terceiro nível seria a automação total, que seria o equipamento ser controlado, a operação através de algoritmos, né? Como a gente vê aí já funcionando em outros portos no mundo. Então a gente tem aí a questão de, por exemplo, o Jebel Ali faz o armazenamento dos containers em garagens suspensas, né? E por algoritmos, né? Movimentações nos portos feitas por algoritmos, muito embora Rotterdam passou os trabalhadores trabalharem por acesso remoto, né, entrarem somente na exceção, né, no caso da operação de equipamentos. Mas o que eu aguardo e o que eu acho que os trabalhadores também estão aguardando ansiosamente é essa tecnologia vir para que eles possam realmente serem inseridos dentro desse contexto. Eu principalmente estou muito ansioso. Sua história mostra que você é um portuário que buscou e busca se capacitar ao máximo no setor, além de passar o conhecimento adquirido, pois possui uma visão do futuro do nosso setor. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que têm o interesse de trabalhar em nosso setor, seja qual for a área de interesse. Luiz, o que eu tenho para aconselhar a quem está chegando, primeiro, que nunca deixem de estudar. Segundo, que o futuro do trabalho portuário está na mão de profissionais multifacetados. Terceiro, que o porto ele é uma atividade de meio e ele é uma zona fronteiriça, então você tem que ter um outro idioma. Então você tem que praticar o inglês, né? Você tem que fazer o inglês e qualquer outro idioma que tenha interesse em fazer. Quarto, nunca desista dos seus sonhos, né? Se você tem um sonho de trabalhar na área portuária, que você nunca desista, tá? Que você persista. Que quinto e último, hoje nós temos as soft skills, né? Então, além de ter as habilidades técnicas, a gente tem que ter também as soft skills, né? Que são as habilidades que você tem que ter para se comunicar, ter soluções de problema, lidar com pressão, ter autoconfiança, atitude positiva. E as soft skills elas vão potencializar muito melhor o dia a dia laboral desse futuro profissional que vai ingressar na área portuária. Estamos chegando ao fim do podcast Comex Flow dessa semana. Gostaria de agradecer a sua participação em nome de todos os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigado por ter me deixado à vontade no Comex Flow. Posso te dizer que estou orgulhoso de estar aqui. Parabéns pelo Jornal Portuário, parabéns pelo projeto do Comex Flow. Um grande abraço aí e fique com Deus.